É o Mickey. Tá vendo vídeo no YouTube aí, irmão? Tá lendo roteirinho? Esqueci, né? Que vacila cobrando roteirista. Existem muitos filmes que são adaptações de games e isso vocês já sabem. Entretanto, tá rolando um movimento bem bacana no mercado de games, que é justamente games que simulam uma narrativa cinematográfica. Se você quiser entender um porquê desse tipo de jogo vem fazendo tanto sucesso, fica comigo, seja na cadeira, que eu vou te explicar tudo agora. Salve rapaz, ele Kazé na área mais uma vez e hoje o nosso papo é sobre o mercado de games e obviamente a indústria cinematográfica. Então galera, tem sido muito comum a busca de produtoras de filmes em simularem os games, ou seja, como eles fazem isso? Adaptando ou usando os jogos como fonte de inspiração, inclusive visual. Entretanto, algo que tem marcado bastante essa indústria dos games é justamente a cinematografia dentro do mundo dos jogos. Lá pela década de 90, mais ou menos, e no início dos anos 2000, os jogos, em sua maioria, eles eram mais simples e mais diretos, rapaziada. Como tipo o Super Mario da vida, né? O famoso Super Mario World, por exemplo. Onde você tem que coletar moedas e os equipamentos, derrotar o vilão e passar de fase para conseguir salvar a princesa ou simplesmente, sei lá, ganhar o jogo. Não tem muita história, não tem muita narrativa, é simplesmente reto, simples e direto. Acontece que, diferente das redes sociais, onde queremos consumir os conteúdos cada vez mais rápidos, o mundo dos games, ele tem algo que vem atraindo muitos fãs e é justamente essa parte de narrativa. A ideia é de que personagens tenham uma espécie de background extremamente interessante e que a história tenha vários plot twists, sem contar, obviamente, no quesito cinemático e trilha sonora. Perfeito, não precisa bater em mim. Ele vê que eu mudo as palavras do roteiro dele, ele fica, ó, suave. A ideia, rapaziada, é que esses personagens eles tenham um background interessante, que a história do próprio game ele tenha vários plot twists e reviravoltas, sem contar também no quesito de cinemática e trilha sonora. Isso é algo que gera um novo valor pro game. Querendo ou não, você, por algum motivo, sem entender muito bem, começa a se conectar cada vez mais e gostar do game cada vez mais. Você fica mais imerso naquela história. Pra mim, que sou fissurado em Hollow Knight, rapaziada, um jogo indie 2D extremamente caricato, tem isso tudo muito bem desenhado e definido. Não é à toa que o jogo realmente é um fenômeno no seu segmento. Quando a gente fala de jogos cinematográficos, rapaziada, eu vou acabar pegando alguns exemplos recentes e de algo que acabou de acontecer. Uncharted, galera, é um jogo aclamadíssimo e esse ano ele acabou ganhando um filme que contou com o Tom Holland, né, nosso querido Homem-Aranha, ali nos novos filmes da Marvel, justamente interpretando o papel do Nathan Drake, o personagem principal do Uncharted. Tem lugares no mundo que não se acham em mapa nenhum. Mas eles não sumiram. Pelos trailers, a expectativa é de que esse filme iria agradar demais o público. Até porque algumas dessas cenas eram quase simulações do próprio game, com um ator extremamente aclamado e reconhecido, e que a gente tá gostando bastante do papel que ele fez no Homem-Aranha, então tinha tudo para dar muito certo. Entretanto, não foi bem assim que tudo aconteceu. Uncharted fora do mapa, ele não agradou aos fãs, principalmente para quem gosta e acompanha esses games a fundo, que nem eu aqui. Já que muitas dessas tentativas elas foram falhas de adaptar um game para as telonas, e fica pior ainda quando o próprio jogo de origem tem uma narrativa tão boa que consegue ofuscar os filmes. Fazer a mudança de mídia, seja de jogo para filme, de filme para jogo, até para séries e spin-offs, sempre é um trabalho extremamente complicado e é muito difícil você conseguir replicar uma obra que o público de uma mídia consiga realmente curtir a outra adaptação. Para vocês terem noção, galera, Uncharted 4, né, A Thief's End, que eu acabei de zerar, inclusive genial o jogo, ele foi lançado em 2016 e faturou alguns dos prêmios mais importantes da indústria dos games, como o BAFTA de melhor dos jogos e o The Game Awards de melhor performance e melhor narrativa. É um jogo extremamente aclamado, consolidado e muito, muito bom de verdade, para qualquer um. Shame we're not on the same side. I'm a man of fortune and I must seek my fortune. Isso significa, galera, que é preciso tomar muito cuidado ao escolher qual obra vai ser adaptada e o mais importante, como ela vai ser adaptada. Algumas mídias, galera, realmente elas só funcionam em games, ou só funcionam em filmes, ou só funcionam em séries. Exceto se o projeto de adaptação seja algo bem sólido e muito bem construído. Só que isso, galera, acaba sendo muito subjetivo e fica no nosso achismo ali de achar que estamos mandando bem e na hora de botar no papel e colocar na rua para o público assistir, talvez não seja o melhor conteúdo produzido. Bom, rapaziada, agora que vocês entenderam um pouco sobre esse universo cinematográfico, eu vou falar sobre alguns jogos específicos que possuem esse tipo de narrativa bem no estilo de um filme
filme de fato. E uma publisher especialista no assunto é a famosa Quantic Dream, que eu já falei sobre aqui no canal, no vídeo sobre as maiores publishers do nosso mundo. O card vai estar aparecendo aqui em cima, então dá aquele confere aqui assim que esse vídeo aqui terminar. A Quantic Dream, ela é responsável apenas por alguns joguinhos ali um pouco famosos, como Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human. Realmente jogos incríveis que chegaram destruindo no mercado. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. Nesse tipo de jogo, galera, a interação e as suas escolhas com o game é parte-chave de toda a experiência, já que uma atitude errada pode acabar com a vida de um personagem dentro da sua trama inteira. Então, fique ligado que as suas escolhas interferem demais no produto final da sua aventura. Além disso, galera, a Quantic Dream, ela também fornece serviços de captura de movimento para as indústrias do cinema tradicional, por assim dizer. Por isso, os seus games eles têm essa qualidade absurda e essa tendência para o lado mais cinematográfico e narrativo realmente para o mundo dos games. Em Detroit, por exemplo, você controla 3 personagens, a Kara, o Marcus e o Connor, e cada um possui uma história, um background e um arco de importância de fato na história principal. Além da questão de gameplay interativa, como eu comentei anteriormente, também possui cinemáticas que te deixam completamente imerso dentro do jogo, realmente sentindo que você está fazendo parte daquele filme ou daquela história. Mas na verdade, você tá jogando. E justamente, rapaziada, por mais que essa história seja fantástica, muito provavelmente uma adaptação para filme seria um tanto problemática, talvez, já que tudo seria resumido em 2 horas, sendo que o nosso game você completa todos os arcos entre 15 a 20 horas, entendendo que cada tipo de escolha pode mudar, inclusive, a sua trilha dessas 15 e 20 horas de gameplay. Outra publisher que tem os seus jogos com foco grande em narrativa é a Remedy Entertainment, que é uma desenvolvedora finlandesa. Olha só os títulos que esses caras já trouxeram pra gente. Alan Wake, sinistro pra quem tinha Xbox 360, todo mundo jogou, acho que era o jogo que vinha junto. Quantum Break e Control são seus principais jogos e, segundo inúmeras teorias, todos se passam em um mesmo universo. É uma espécie de MCU, digamos assim, dos games. Oh, hell. It happened. Just the way it was on that page. It'll come back for me. There's something special about this place. No jogo Control, a premissa do jogo é que Jesse Faden, após uma experiência traumática durante sua infância e ter concedido poderes sobrenaturais, procura respostas no Departamento Federal de Controle, uma agência governamental clandestina encarregada de estudar e conter fenômenos sobrenaturais. Entretanto, a publisher Remedy não foca somente na criação de uma história grande e extremamente complexa, e sim trouxe mais uma ênfase na concepção de um universo que fosse rico o bastante para que os jogadores moldassem as suas próprias histórias. Com a qualidade tanto de roteiro quanto visual absurda, era de se esperar que Control fosse um jogo extremamente premiado. Indicado ao melhor jogo do ano em 2017, o título acaba faturando o prêmio de melhor direção de arte, que é uma categoria que também está no mundo do cinema. Inclusive, rapaziada, fica aí a dica pra você que não sabe bem como trabalhar no mundo dos games. Existem inúmeras áreas de atuação que vão desde a mixagem do som de um jogo até, por exemplo, tomar conta da direção de arte desse tipo de obra pra você conseguir entregar um game da hora. E pra você que tem interesse em atuar, rapaziada, nesse mercado de games e quer entender um pouco mais de quais são essas profissões necessárias e possíveis que você pode trabalhar no segmento, não deixe de seguir a BDS nas redes sociais, a minha empresa que fala sobre profissionalização e democratização no mercado de games. Já aproveita aí, pausa o vídeo rapidinho e segue nós lá, que a gente tá aberto a trocar uma ideia pra ensinar vocês como trabalhar no mercado de games. E é claro, galera, que eu não podia deixar de falar dele, o jogo considerado uma obra de arte por todo mundo que já jogou esse game. Não tem pra onde correr. The Last of Us, monstro absurdo, não tem como, 10/10, jogaço. Se você não jogou, mano, termina esse vídeo logo aqui e vai jogar, velho. Você tá perdendo seu tempo. Mas por um acaso, se você morou debaixo da pedra e não sabe do que eu tô falando, ou não teve condição de jogar o game, eu vou te explicar basicamente por que esse jogo é incrível e ele tá aparecendo aqui na lista de hoje. Só quero uns equipamentos simples, o suficiente para ir embora. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. The Last of Us tem todos os elementos funcionando perfeitamente quando a gente fala de um game que traz essa base um pouco mais de narrativa dentro do seu jogo. Além de uma qualidade visual e de um roteiro impecável, você consegue se apegar demais aos personagens principais da história. Sentir a dor e a perda deles ficando completamente imerso dentro da história. Sem sacanagem, velho. Tem alguns personagens que morrem que você fica arrasado. Só pra vocês terem noção, a sequência de The Last of Us, o 2, é um jogo extremamente aclamado e premiado.
principalmente quando a gente fala em quesitos mais técnicos de fato. Melhor design de áudio, melhor direção, melhores narrativas, melhor trilha sonora original, melhor performance em um papel principal para Laura Bailey como a Abby e, é claro, o melhor jogo do ano. Muitos filmes por aí não conseguem causar esse mesmo impacto. E esse é um dos principais motivos de tantos jogos estarem sendo adaptados para tentar atrair o público que já ama a história dos games e tenta replicar uma fórmula do sucesso, por assim dizer, seja isso em um filme ou em algum tipo de série. Importante lembrar que é muito complicado fazer qualquer tipo de adaptação entre mídias, seja de filme para jogo, de jogo para série, enfim, é muito complicado, é muito complexo, mas é legal porque a gente tem muitas pessoas se aventurando e conseguindo chegar cada vez mais perto de um produto que seja de fato interessante para todos nós. Eu vou ficando por aqui, espero demais que vocês tenham curtido o vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar para todo mundo, e deixem também aqui nos comentários qual jogo que vocês acham que poderia de fato rolar uma adaptação iradíssima para poder virar uma espécie de filme ou de série. Eu sou o LKZ, esse aqui é meu canal e eu espero vocês no próximo nível. Fui!